Mesclando todas as emoções inerentes às paixões com presepadas que fazem a gente morrer de rir, os animes de comédia romântica acabam se apresentando como opções que sempre podemos confiar quando não sabemos que tipo de atração vai embalar nossas maratonas. Essas séries apostam em diversas temáticas e conseguem prender a nossa atenção com personagens marcantes, tramas cheias de jogos de amor e uma boa série de situações inusitadas, que acabam sendo as responsáveis por garantir o lado cômico das histórias. Sabendo disso, o Geek Ninja resolveu montar esta seleção com 15 animes de comédia romântica que são capazes de emocionar os apaixonados e ainda garantir boas risadas. Como irá notar, minha seleção contou com alguns animes bem famosos, mas também citei algumas pérolas que mereciam ser mais conhecidas do que realmente são. Vamos dar uma olhada na lista? Abrindo esta seleção, resolvi citar um dos animes de comédia romântica que eu mais curti até hoje. Na minha visão, o excelente Kaisho wa Maid-sama é um daqueles animes que mereciam ser mais conhecidos do que realmente são, pois sua história é bem simples, mas os personagens são incríveis. De modo geral, a trama gira ao redor da jovem Misaki Ayusawa, que é a presidente do conselho estudantil de uma escola problemática. Essa jovem apresenta uma postura respeitável e todos a temem. Porém, um aluno descobre que ela trabalha em um maid café e as coisas logo ficam caóticas, enquanto ela faz de tudo para guardar esse segredo. Tomo-chan is a Girl é um anime que já parte de uma premissa curiosa. Isto é, temos uma garota que se apaixona por um velho amigo de infância, mas o cara a vê como apenas mais um dos rapazes. Afinal, a Tomo tem um jeito meio masculino e é excelente nos esportes. Assim, ao longo dos episódios da série, podemos acompanhar a jovem fazendo tudo o que pode para ficar um pouco mais feminina e finalmente chamar a atenção do seu principal interesse amoroso. No entanto, as estratégias dela quase nunca dão certo e sempre acabam fazendo as coisas ficarem hilárias. Presença marcante em listas com animes românticos, Toradora também aposta em uma boa dose de comédia para chamar a atenção. Essa série conta a história do personagem Ryuji Takasu, que é apaixonado pela melhor amiga de uma jovem problemática chamada Taiga Aisaka. Quando Ryuji descobre que Taiga é apaixonada por seu melhor amigo, ele propõe um acordo de apoio mútuo. Contudo, rapidamente a relação entre os dois começa a mudar e eles descobrem seus verdadeiros sentimentos. Como não poderia deixar de ser, a evolução dessa paixão é marcada por muitas situações cômicas. Apesar de ser vizinho da garota mais bonita da sua escola, o jovem Amane quase nunca falou com ela. No entanto, em um dia chuvoso, ele ofereceu uma carona em seu guarda-chuva para a jovem, e ela decidiu retribuir o favor, ajudando com os afazeres domésticos. E essa é a simples premissa do ótimo The Angel Next Door Spoils Me Rotten. Por sorte, quando os dois personagens começam a interagir, a simplicidade da ideia fica logo para trás e temos a chance de acompanhar um relacionamento florescendo em meio a uma boa série de situações curiosas. Certamente esse é um dos melhores animes de comédia romântica lançados nos últimos tempos. Representando os animes harem com muita propriedade, The Quintessential Quintuplets conta a história de um jovem que é contratado para atuar como um tutor para 5 irmãs idênticas, que só querem saber de farra e não têm qualquer interesse em estudar. Sim, a história parte de uma premissa que não parece empolgante, mas a forma como as ideias são desenvolvidas é muito interessante. Além disso, à medida que os episódios vão passando, a gente tem a chance de acompanhar o protagonista se apaixonando por uma das quíntuplas. Ótima opção! De modo geral, Teasing Master Takagi-san explora aquela velha fórmula dos romances que começam como simples brincadeiras. Isto é, temos uma jovem chamada Takagi que cisma em provocar o jovem Nishikata. E o rapaz até tenta se vingar, mas seus planos nunca dão certo e ele acaba ficando ainda mais envergonhado. Como não poderia deixar de ser, em meio a esse jogo de provocações, Takagi e Nishikata acabam se apaixonando e o tom romântico da comédia começa a ficar mais acentuado. Ainda assim, é com as piadas e situações insanas que essa série consegue brilhar de verdade. Como seu nome sugere, o anime Rent a Girlfriend conta uma história relacionada com aluguéis de namoradas. Pois é, trata-se de um aplicativo que facilita esse tipo de negociação e coloca diversas garotas bonitas à disposição daqueles que estão à procura de uma cara metade. Bem, esse é o caso do jovem Kazuya, que resolveu testar o app, mas por conta de alguns eventos, se viu forçado a continuar alugando os serviços da bela Chizuru. Depois, outras namoradas de aluguel acabam entrando na jogada, o que abre margem para muitas situações cômicas e românticas.
No ponto médio desta seleção focada em animes de comédia romântica, temos um clássico chamado Lovely Complex. Essa série foca na história romântica de um jovem bem baixinho e de uma garota alta demais para sua idade. Essa diferença nas estaturas dos dois, claro, acaba saltando aos olhos em muitas situações. De qualquer forma, a maneira como os protagonistas lidam com a diferença em suas estaturas é muito divertida e o anime ainda deixa belas lições. E o melhor é que certos tópicos bem sérios são abordados, mas tudo é feito de uma forma leve, engraçada e muito cativante, sem contar que os personagens são excelentes. Kaguya-sama Love is War é mais uma atração que coloca os dois personagens em pé de guerra em um primeiro momento. No entanto, nesse caso, os protagonistas já gostam um do outro, mas são orgulhosos demais para confessar seus sentimentos. Assim, o objetivo da guerra é fazer o outro se declarar primeiro. Por abordar a paixão dos personagens de uma forma diferenciada e apresentar uma disputa cheia de planos mirabolantes, essa atração até pode ser encaixada no grupo dos animes seinen, mas seu lado cômico / romântico é o verdadeiro charme. Não deixe de conferir. Falemos agora de outro anime que parte de uma premissa bem original. More Than a Married Couple, But Not Lovers foca em uma avaliação escolar que desafia os alunos a simularem um casamento perfeito. Porém, o problema é que os pares são definidos por meio de sorteios e as coisas podem não acabar bem. Felizmente, após um mês, os mais bem avaliados na prova podem escolher outros parceiros, e é por isso que os jovens Jiro e Akari decidem trabalhar com afinco para alcançar boas notas e poder ficar com os pares que eles desejavam desde o início. Logicamente, esse mês atuando como um casal perfeito termina por levar os dois protagonistas a questionarem suas decisões. Adicionando uma pitada de elementos sobrenaturais às tramas típicas das comédias românticas, The Ice Guy and His Cool Female Colleague conta uma história que se passa em um Japão alternativo, no qual alguns cidadãos são descendentes de espíritos e possuem certas habilidades mágicas. Nesse contexto temos Rimuro, um jovem que descende de um espírito das neves e acaba congelando as coisas sempre que é forçado a lidar com fortes emoções. Esse cara se encontra com uma jovem muito legal e descobre que ela é sua colega de trabalho. Rapidamente ele se apaixona por ela, mas suas habilidades mágicas despontam como grandes obstáculos para o romance. Dentre todas as séries que eu citei nesta seleção com animes de comédia romântica, Monthly Girls no Zaki-kun é uma das mais engraçadas. A história começa com uma declaração de amor que não transmite a mensagem de forma clara e acaba fazendo a jovem Sakura se tornar a assistente do tal do Nozaki-kun, que é um mangaka. Apesar de o trabalho dar à garota a oportunidade de estar sempre perto do seu amado, ela nunca consegue expor seus sentimentos e o Nozaki-kun é tapado demais para notar. Com isso, temos uma trama muito divertida que fica ainda mais atrativa quando outros belos personagens entram na jogada. Tecnicamente, Nisekoi tem um contexto meio Romeu e Julieta, ou seja, temos dois jovens que representam famílias rivais. Contudo, o grande diferencial é que o romance dos dois acaba sendo utilizado como uma forma de unir as famílias, mas, no fim de tudo, são os jovens que se odeiam. Com isso, ao longo dos primeiros episódios, temos a chance de acompanhar um namoro falso, que coloca os personagens diante de situações bem engraçadas. Depois, claro, os sentimentos vão mudando e outras complicações surgem para nos manter presos diante da tela. Impulsionado pelo charme de uma das waifus mais populares do mundo dos animes, My Dress Up Darling é uma opção que não poderia ficar de fora desta seleção. A história foca na relação do jovem Wakana Gojo com a cosplayer Marin Kitagawa e tem um senso de humor incrível. E o mais engraçado é que esses dois acabam se unindo por acidente, quando a Marin descobre que o rapaz é um mestre na criação de bonecas tradicionais do Japão e resolve usar os talentos dele para obter os melhores trajes que uma cosplayer poderia sonhar. Certamente, essa é uma série que merece uma maratona. Arrematando esta seleção com excelentes animes de comédia romântica, temos o incrível Komi Can't Communicate. Como o nome dessa atração sugere, temos uma história focada em uma jovem que tem muita dificuldade para se comunicar. Por sorte, ela conhece o simpático Tadano, que percebe o problema dela e acaba se tornando uma espécie de porta-voz. Após essa descoberta, o garoto aceita ajudar Komi na missão de arrumar 100 amigos. Obviamente, a tarefa não é simples para uma pessoa que não se comunica, mas as coisas se desenvolvem de uma forma muito interessante e com um perfeito equilíbrio entre comédia e romance.
Como pôde perceber, esta lista deixa claro que os fãs de animes que procuram por comédias e romances têm muitas opções interessantes à disposição e não precisam apostar em séries ou filmes. Melhor ainda, a minha seleção apresentou apenas alguns destaques em um segmento cheio de atrações incríveis. Em outras palavras, se você quiser entrar na onda das comédias românticas e curtir maratonas dignas de nota, não vão faltar belas opções para você conferir. E claro, isso quer dizer que a gente pode até trabalhar em uma parte 2 para este vídeo e você ainda pode ajudar deixando algumas sugestões. Bem, se você curtiu a nossa seleção, sugiro que não deixe de fazer a sua inscrição no canal, pois o Geek Ninja está preparando mais vídeos como este e você vai poder usar as nossas listas para descobrir outros produtos geek dignos de atenção. Até a próxima!